Olá, olá! Vamos dar início à nossa aula. Eu, a semana passada, mostrei-vos esta necessaire, ok? Necessaire box, normal, muito bem, com duas presilhazinhas para segurar, para ajudar a abrir, e que quando abrimos transforma numa cestinha. Ou seja, nós pegamos aqui, viramos assim, e chegamos aqui e viramos assim. Uma ótima opção para viagem, para vocês levarem com a vossa maquiagem, chegam ao quarto do hotel, abrem e conseguem ter tudo aqui separadinho, ok? Podem colocar pincéis aqui nestas aberturas e maquiagem aqui no resto, para levarem os vossos cremes, para levarem para, sei lá, para o ginásio, para levarem com as vossas coisinhas da costura, tudo bem. E eu questionei-vos se vocês queriam aprender com isto aqui assim aberto para servir de sítio para vocês colocarem itens assim ao alto, ok? Só que, como eu estava a dizer, como eu ando aqui a magicar sempre coisas e achei que isto assim fica giro se for com uma bolsa de maquiagem efetivamente, depois vocês abrirem, conseguem colocar aqui os pincéis ao alto, top. Mas possivelmente não dá assim tanto jeito e não se aproveita assim tanto espaço fazendo desta forma, certo? E então, o que é que eu andei aqui a magicar? Antes de mais, me digam que esta aula está em todo lado na internet. Está publicado aí no nosso direto que esta aula não é minha, é da professora Stella Hoff, acho que é assim que se chama, que é uma professora brasileira, na qual eu me inspirei efetivamente para fazer esta peça. Já não é a primeira vez que a faço, já a faço há muitos anos e é sempre baseado na aula dela. Mas eu andei aqui a magicar uma forma de pormos isto a funcionar impecavelmente, ok? E então, daqui, do meu primeiro teste, que eu não digo que é falhado, vá, porque efetivamente dá jeito para colocarmos aqui coisinhas ao alto, eu tive que fazer uma para a encomenda do menino Gabriel. Está linda. E então, ao abrirmos esta, o que é que nós vamos aqui encontrar? Vamos aqui encontrar que vocês não vão ver cantinhos abertos. Portanto, esta dá efetivamente uma cesta. Ou um cesto. E porquê? Porque eu utilizei aqui uma técnica diferente para fazer aqui a finalização e vocês olharem para ela e não verem aberturas. Efetivamente vem aqui, mas se vocês colocarem aqui o dedo, ela não vai para baixo. Ela não está aberta. Ela está costuradinha. Toda costuradinha. Ok? E assim rentabiliza-se muito mais espaço. Ok? Portanto, é esta versão que eu vos vou ensinar, mas antes de fazer esta, posso-vos mostrar como é que fazem esta. Está bem? Portanto, é isto que vamos trabalhar hoje. É neste modelo aqui. Ok? Ficarmos com ele assim, totalmente amplo. Esta ainda não tem etiqueta, que eu ainda não lhe pus. Tenho que ver como é que vou pôr a etiqueta. Ai, tem. Esta é que não tem. Esta tem. Olhem aí. A etiqueta da Dracos, eu aqui decidi costurá-la. E vocês veem aqui também uma costurinha no meio, porque este tecido tem sentido. E então eu tive que o fazer sentido duplo, ou seja, ficar em pé dos dois lados. Vou-vos mostrar o padrão que eu decidi utilizar hoje. Foi um padrão que eu já tinha ali antigo. E acho que sempre que vamos fazer alguma coisa, há sempre aquele tecidinho que nos chama mais a atenção, que enche mais o nosso olho. Então é assim, eu não vou ter deste padrão para fazer kits nenhuns, nem nada. E por outro lado, eu vou-vos dar todas as medidas.
Quem quiser o kit, eu vou fazer estes kits a 15 euros, ok? Vou fazer estes kits a 15 euros, com todo o material e só guia de medidas, porque isto não tem molde nenhum, ok? É tudo retângulos, portanto vão ficar a 15 euros os kits. E levam, então, tecido principal, tecido forro, um fecho, 2 presilhas e um cursor. É só o que vão precisar, ok? Medidas: 50 cm de comprimento por 32 de largura. 50 cm de comprimento por 32 de largura. Para as presilhas, 2 pedacinhos de 6 por 8, ok? Então temos aqui o tecido que eu vou utilizar. É uma espécie de um étnico, que eu tinha ali antigo, mesmo antigo. Já tive este padrão nesta cor e em tons de azul e verde. Mas eu gosto muito destes tons mostarda e vinho, que estão muito em voga agora outra vez. Portanto, vão precisar de 2 pedacinhos de 6 por 8, que vamos dobrar em viés. Portanto, vamos ao ferro, dobramos a meio e depois a ponta até ao meio, a ponta até ao meio, tudo a meio, e vamos passar uma costurinha de um lado e do outro, em ambos, ok? São as 2 presilhazinhas que nós vamos colocar na nossa nécessaire. Eu vou utilizar para este padrão um forro mostarda, ok? Então de 32 por 50, 32 por 50. Vou utilizar um fecho e só vou utilizar malha 3 porque este tom de fecho fica muito melhor nesta peça do que se eu utilizasse qualquer um de malha 5 que tenho. Contudo, eu gosto mais de ver esta peça com fecho malha 5. Vou utilizar este fecho vinho com um cursor mostarda, ok? 35 cm de fecho. E por fim, então, o tecidinho no meu foam. Vejam só que tecido lindo. Vou utilizar então 32 por 50 cm do meu tecido principal e aproveitei um pedacinho de foam que ali tinha, até tem aqui um bocadinho a mais, porque é aproveitamento de restos de material que vão ficando de outras peças e é isso que eu vou utilizar, ok? Portanto, o material é este, certo? Vou utilizar a minha máquina de costura e vou utilizar linha amarela mostarda para a minha peça. Agora, para este tecido, estamos aqui a um consenso. Que etiqueta da Dracos é que eu vou utilizar para esta peça? Esta não tem viés, Silvio. Esta não tem viés. Tenho esta de camurça, a imitar a camurça. Que eu vou tirar aqui isto, que é para vocês verem o que é que me dizem. Coloco esta. Ou coloco aqui destas minhas em sintético Julia Babo, que era um kit desta necessaire. Mais um kit necessaire. Ok, Julia, ponte. Depois escolhemos juntas o padrão, pode ser? Pontinhos de costura, boa noite. Depois, tenho aqui estas opções também, em que eu pensei, ou ponho a cinzenta, porque nós temos aqui pormenores cinzentos, ou ponho aqui esta bege, mais escurita, ponho esta caramelo ou camel, não sei. E depois ainda tenho aqui esta opção, destas mais escuritas. Qual é que acham que eu ponho?
de recordar que esta peça depois no final vai estar à venda. Para quem quiser ficar com ela, poderá ficar, ok? Ao preço, como sempre, a peça da live é vendida ao preço do kit. Portanto, esta será a 15 €, está bem? A Camel, estavam vocês a dizer. Parece-vos bem? Avançamos para esta. Também eu, Conceição. Também eu, por isso é que eu estou a pedir a vossa opinião. Porque depois a peça no fundo vai ser para vocês. Mas eu acho que esta fica bonita, sim. Não tenho nenhuma Bordeaux. Não tenho nenhuma Bordeaux, querida. Tenho uma castanha mais escura. Que é esta aqui. Sabem que eu tenho andado a guardar estas etiquetas. E agora acho que chegou a altura de começar a usá-las. Porque senão qualquer dia vou-me aqui ganhar mofo. Ou seja, uma tem a gravação em castanho, com fundo camel, e outra tem a gravação em preto, com fundo camel. A que está gravada a preto ou a que está gravada a castanho? Digam-me. Eu acho que ia para a que está gravada a preto. Sobressai mais qualquer coisa. Apesar de eu gostar desta também. Digam-me, que é para avançarmos. Gravação a preto. Pronto. A Odete decidiu, está decidido. Pronto. Ok, é isso então. Está escolhida a nossa etiqueta para hoje. Vai ser esta maravilhosa da Dracos. Vocês já sabem, parceira como a Dracos não há. E vocês já têm até o último dia deste mês de novembro para fazerem as vossas compras com os 10% de desconto no meu nome, ok? Depois volta aos 5% dia 1 de dezembro. Portanto, aproveitem, visitem www.dracos.pt. Dracos é D-R-A-U, não, D-R-A-C-U-S, dracos.pt, www.dracos.pt. Fazem a vossa encomendinha, colocam o vosso logotipo no campozinho definido para tal, escolhem o layout que querem para as vossas etiquetas, as cores, os materiais. Agora têm a opção destas etiquetas maravilhosas que vocês podem usar sobrepostas assim, com estas por cima e a fechar com os rebitezinhos. Isto é tão pequenino que fica preso nas minhas unhas, mas pronto. Com os rebitezinhos aqui a finalizar, ok? Tem muitas opções. E, portanto, não deixem para depois, para fazerem a vossa encomenda. Façam já, aproveitem a promoção. Eu vou utilizar os meus rebites para pôr esta. Aproveitem a promoção e estejam atentas porque vão sempre aparecendo coisas novas. Além das etiquetas, têm as canecas, têm as réguas agora de cantos e curvas, que eu não tenho aqui a minha, e vou usá-la bem para casa. A régua de cantos e curvas também já está disponível. Têm os livros de encomenda, que eu tenho aqui o meu, até vos vou mostrar. Os caderninhos de encomendas, que são super giros e têm muito espaço para porem todas as informações das vossas encomendinhas, ok? Tem também as agendas, que eu não tenho aqui a minha, também está em casa, mas tem as agendas. Tem uma infinidade de coisas para a costura e não só, que vocês podem personalizar, por exemplo, para fazerem ofertas para os vossos clientes.
E, portanto, aproveitem a promoção que está disponível até dia 31 de novembro, ok? O desconto é a dobrar, ok? Dia 1 de dezembro, o desconto volta então àquilo que era e sempre foi. Lojinha da Dita, boa noite. Cristina Ferreira, boa noite. E Ana Pinto, boa noite. E vamos então começar aqui o nosso trabalhinho de fazer a nossa necessaire mega gira. Vou aqui só tirar as coisinhas aqui da etiqueta para pormos depois. E vamos começar a trabalhar. Opa, vamos lá. Eu gosto de começar sempre pelo mais pequenino e ir ao encontro do maior. Portanto, nós vamos aqui começar por fazer aqui as nossas etiquetas, as nossas presilhas. Olha a minha filha, mais linda do mundo. Mamãe, estou a ver a tua aula, és linda, muito beijinhos. Também te amo muito, minha filha. Também és muito, muito linda. Amor da minha vida. E vamos então pegar aqui nas nossas presilhas, vamos passar uma costurinha aqui e outra costurinha aqui. À beirinha. E deste lado também. Vamos aqui parar as linhas. E eu gosto de pegar aqui nas minhas presilhas e já dobrá-las ao meio e fazer uma costurinha de maneira que elas já fiquem dobradinhas, ok? Pego aqui, vou dobrá-las assim ao meio e aqui no meio vou só passar aqui uma costurinha só para segurar as presilhas aqui já fechadinhas, depois é só aplicar no seu sítio, ok? Tirarmos aqui sempre o excesso de linha, eu não gosto muito de linhas aqui ao pendurão. Portanto, a nossa presilha está pronta, ok? Vamos fazer a outra. Vamos também já fazer o mesmo, vamos dobrar aqui a meio e vamos aqui fechar com um pontinho aqui mesmo no meio. Vamos tirar os excessos de linha mais uma vez. E então temos aqui as duas presilhas já prontinhas. Maria João, boa noite. Esta onde eu estou a trabalhar é uma A4 e depois tenho ali uma A5E. Está tapada com os necessários. Mas está ali uma A5E. Vamos reservar as presilhas e agora vamos fazer aquela união do nosso material principal com o nosso foame, aquela costura bem à beirinha, tá bem? Pontinho, tamanho 4, larguinho, ou 4,5. Está muito barulho lá fora na rua hoje, não sei porquê. Costurinha bem à beirinha, a unir tudo, que é para depois tirarmos os excessos de manta e começarmos a construir a nossa peça. Eu, conforme vou fazendo, vou tirando os meus alfinetes, porque os alfinetes vão sempre encolhendo nadinha o nosso tecido. E, portanto, eu gosto de tirar e de ir esticando o meu tecidinho, de maneira a que fique tudo direitinho. Não são nada diferentes, Maria João.
não são nada diferentes. A única diferença que se vê efetivamente é no cárter onde é colocado o óleo. Esta tem o cárter aqui em baixo, ou seja, nós levantamos a cabeça da máquina e o óleo está num depósito aqui por baixo da cabeça da máquina, e aquela não. Aquela, o óleo circula por dentro da máquina sem haver nenhum depósito, ok? Silvina, esta necessaire está guardada. Está guardada, Silvina, está bem? Vou querer um kit dessa bolsa, agora eu vou descansar porque amanhã é dia de trabalho. Ok, certíssimo. Certíssimo, Sara. Bom descanso. Beijinho, querida. Já não sei o que é que estava a dizer. Perdi-me na conversa. Perdi-me mesmo na conversa. Que coisa tão palerma. Esta então tem o óleo aqui por baixo e aquela tem no interior. Aquela circula o óleo no interior e, portanto, não existe um cárter onde esteja... Ok, Silvina. Onde esteja o óleo efetivamente depositado, digamos assim. O óleo está dentro da máquina e circula no seu interior. Ok? Fora isso, em termos de trabalho, elas são muito, muito similares. Eu acho que para o nosso trabalho do dia a dia, vocês sabem que eu trabalho só com isto, eu tenho trabalhado maioritariamente com a minha A4. E sou sincera que em muitas coisas tenho percebido que a A4 faz em muitas coisas, em napas, às vezes até em coisas mais grossas, eu consigo ter um melhor desempenho na A4 do que na A5E. Não sei porquê, porque aquela está preparada para costurar coisas mais grossas, mas muitas vezes falha. E então esta acaba por me dar outra segurança. Ana Gomes, 15 euros. 15 euros. Dá-me outra segurança naquilo que é o meu trabalho final. Por exemplo, vocês vão ver, vamos aqui costurar bastantes camadas de material e vocês vão ver que o desempenho desta máquina é fantástico. Não tenho razão de queixa, rigorosamente nenhuma. Olá, Anabela Conceição, estás boa? E pronto, temos aqui o nosso tecidinho unido ao nosso foame. Vamos aparar os excessos. Eu não sei porquê, mas eu hoje estou com bastante dificuldade em vos ver. Vou ver, Silvina, vou ver, meu amor. Está sim, senhora. Algures. Tá, Silvina, obrigada. Hoje vamos fazer esta necessaire que se transforma numa cestinha. Quem é que me perguntou por foame? Eu vou comprar uma A4 já agora. É aquela de duplo arrasto, certo? Não, Maria João. Esta é de arrasto simples. Esta é básica. A A4 é básica. Vamos fazer esta necessaire, está bem, Anabela? A A4 é básica. A de duplo arrasto é H6.
Alguém que me ajude aí, que eu não trabalho com duplo arrasto, portanto não faço ideia qual é a designação. Não sei se é H6, se é H5, não sei. Alguém que tenha que possa aí dizer? Eu até agora ainda não senti necessidade efetiva de ter uma máquina duplo arrasto. Porque também trabalho com napas, mas não trabalho muito com napas. Trabalho com plastificados, mas não trabalho muito com plastificados. Então aquilo que eu optei por fazer foi ter esta máquina normal, digamos assim, e apenas comprei calcadores que efetivamente me facilitam o meu trabalho, como os calcadores de Teflon, os calcadores de material antiaderente. É A7, ok. Este também é de Teflon. E mais recentemente até comprei na Temu. Este tem uma rodinha aqui que me ajuda muito no desempenho da função de costurar plastificados e napas. Ok? Este recomendo para quem tem máquina industrial. Sou sincera que recomendo. Também tenho conhecimento de outras pessoas, como por exemplo é o caso da Andreia, que eu acho que está aí também. Comprou este da Temo também com rodinha e também tem feito trabalhos em napa e em sintéticos e também gosta muito do desempenho deste calcador. Portanto, eu penso que só se trabalhar efetivamente só com napas, acho que sim, podem optar por duplo arrasto, mas para trabalhar com tecido e napa, a duplo arrasto para trabalhar com tecido não é nada boa. Nada boa mesmo. Ela é feita para materiais pesados, ok? Aliás, quem a tem, como é o caso da Maria Campos, se puder dar o feedback como é que é ela a trabalhar com tecidos, mas aquilo que eu tenho de informação é que ela para trabalhar com tecido não é a melhor opção, ok? Para trabalhar com sintéticos, com plastificados, acho que sim. Temos a nossa pecinha então, a paradinha. Vamos achar o meio em cima e em baixo, ou dos dois lados mais curtos, está bem? Eu quando acho o meio, vocês já sabem, eu gosto de colocar alfinete, não gosto de cortar. Nós andamos sempre a mudar de ideias, porque também vamos testando as coisas e vamos vendo como é que as coisas são. E eu deixei de cortar também material, está bem? H5, bem me parecia que havia uma H5. Eu fiquei com a ideia de uma H5 ser duplo arrasto, sim. Maria João, sempre precisar de ajuda, disponha, está bem? Eu aqui, o meu fecho, também vou achar o meio dele. Não vou dar pique, também vou colocar aqui o meio com alfinetes, está bem? Ou com marcação da minha caneta que apaga com ferro. Mas como o meu fecho é escuro, eu vou optar por colocar aqui alfinetes. Exatamente, duplo arrasto é mais para materiais pesados, aquilo que nós consideramos materiais pesados. Tudo que for material mais leve para costurar tecidos, cetins, às vezes até fraldinhas, roupa de criança. Eu acho que a duplo arrasto não se adequa tanto, mas isso vai do gosto de cada um, ok? Então, achamos aqui os meios. Eu vou destacar as duas partes do fecho, ok? E vou então coincidir frente com frente, ou seja, os dentinhos do meu fecho frente com frente deste lado, meio com meio, tenham sempre isso em consideração, meio com meio. E vamos deste lado e vamos fazer a mesma coisa. Frente com frente e meio com meio, ok? E vamos costurar cada um no seu quadrado, tá bem? Eu vou fazer um lado de cada vez.
que é para não cairmos aqui no erro de fazermos uma grandíssima atrapalhada. E portanto vou aqui segurar o meu fecho e vou costurá-lo. Estiquem sempre bem o vosso fecho, tensionem bastante bem aqui o vosso fecho, não demasiado, ok? Não demasiado, mas o suficiente para ele ficar esticadinho, ok? Outra coisa que vocês também devem ter em atenção, que por experiência própria vos falo, e acho que até já falei com vocês sobre essa situação. Vocês não arrumem os vossos fechos naquelas placas de cartão em que vinca aqui, vinca em baixo, depois vinca em cima, vinca em baixo, ok? Vocês tentem sempre usar o vosso fecho guardado assim, enroladinho, ok? Que é para ele não ficar com quebras, ok? Depois vocês têm que ver com que tipo de material mais trabalham. Porque estarem é a mesma coisa que, como é que eu costumo dizer? Comprarem uma mota quando não têm carta de condução de mota, não vale a pena. Mas vocês têm que perceber que tipo de material mais trabalham. Se trabalham mais napa, se trabalham mais pele, se trabalham mais plastificados. Convém ter uma dupla rasto? Convém. Ok? Agora, se fazem um trabalho misto, em que trabalham muito mais tecido de algodão e de vez em quando trabalham napa e de vez em quando trabalham plastificado, não convém ter uma dupla rasto. Ok? Pronto. Convém ter uma destas, adaptado com os calcadores que melhor nos ajudam a desempenhar o trabalho em plastificado e em sintéticos. Está bem? Pronto. Porque não vale a pena gastarem muito dinheiro numa coisa que depois, no fundo, não vão usufruir de tudo aquilo que ela vos pode proporcionar. Está bem? É só uma questão mesmo, digamos assim, de contenção, de poupança. Ok? Vamos aqui então costurar o nosso fecho o mais à beirinha possível. Eu vou manter o ponto tamanho 4, porque só estou aqui a segurar o meu fecho na minha peça. À beirinha. Segurem direitinho. Eu nesta peça só vou utilizar um único cursor, porque é uma peça pequena, mas imaginando que vocês fazem esta peça com um tamanho maior, para ficar uma necessaire maior, que é possível fazer do tamanho que vocês quiserem, ok? Vocês façam com um cursor ou com 2 cursores, dependendo. Também é top, Paula, sim, também é top. Também são máquinas que são robustas e bastante robustas. Apesar de que não fazem exatamente o mesmo trabalho, mas fazem um excelente trabalho. Vamos aqui. Porque é que eu não alfineto o fecho todo? Porque eu só preciso alfinetar do meio para o lado em que vou começar a costurar. Porque depois o resto eu vou tensionando. Só preciso que o meio fique no meio. Ok? A partir do momento que passamos o meio, eu depois tensiono com a minha mão. Ok? Só preciso que ele fique mesmo no meio. Ok?
Está o nosso fecho aqui, colocadinho bem à beirinha. E agora vou pegar aqui no meu forro e vou colocá-lo frente com frente. Neste caso, o meu não tem frente nem costas, mas vamos colocar frente com frente. E vamos fazer o quê? Vamos alinhar aqui e vamos alinhar aqui, para depois então costurarmos com o pé calcador de fecho. Eu aqui vou utilizar molinhas, para aplicar o forro eu prefiro sempre. E vou colocar as minhas molinhas com a cor virada para onde, meninas? Digam-me lá, que vocês já sabem. Com a cor virada para... A cor da mola vai virada para... Ninguém me responde hoje. Para o lado que eu vou costurar. Para o foame. Vocês dizem tudo. Existe calcador de duplo rasgo para a máquina doméstica? Olha, não sabia. Tenho que ser sincera, não sabia. Mas sim, tendo esse calcador, possivelmente o trabalho sai impecável. Mesmo numa máquina doméstica. Acredito que saia o trabalho bom. E então, o forro está posto no sítio, mas nós vamos costurar aqui para este lado. Por isso é que eu ponho a cor das molas para o lado que eu vou costurar. Que é para eu me lembrar. Mentalmente, para mim, isto funciona sempre muito bem. Que é para eu não me enganar e não costurar do outro lado. Antes comprei esse calcador duplo rastro para a doméstica, pois não sei. Joaquina, passa então a informação onde é que se pode comprar isso à Maria João, por favor. Partilhar, multiplicar. Sim? Vamos ajudar o próximo, que é sempre tão bom ajudar o próximo. Vou trocar o meu calcador pelo calcador de fechos. Vocês já sabem que eu uso o calcador de fechos da máquina doméstica. Aqui adaptado à minha haste da minha querida Arita. Andreia, se estiveres deste lado, põe-me por favor aí o link também desta haste de encaixe rápido, por favor. A Mariazinha diz que compro no AliExpress. Pois é capaz de haver também no AliExpress. Possivelmente. Essas coisas, os chineses são uma maravilha. Eles arranjam tudo. Duplo arrasto. Peça-se o que se chama duplo arrasto e que peça se utiliza. Que é Anabela na máquina. Pronto, tem aí Bernina Portugal, a Casa Urbana, a Casa Felizardo, a Postura Urbana, a Lucília Prata diz que também tem na retrosaria linhas e pontos. Júlia, mas esses fechos são com dentinhos de plástico ou com dentinhos metálicos?
Anabela, depende. Agora voltando ao assunto das máquinas. Comprar uma máquina industrial depende da quantidade de trabalho que tenhas. Se trabalhares muito, convém que tenhas uma destas. Se tiveres muita produção, convém que tenhas uma destas. Se for uma- se for uma situação em que não trabalhes constantemente, que isto não seja a tua fonte de rendimento, que não seja, que não justifique o investimento, aquilo que no final vais obter, que aquilo que vais ganhar com a produção que vais fazer nela, tem que te compensar a compra dela, não é? Júlia, se tem dentinhos de plástico, nós podemos sempre retirar a ponta de um lado e a ponta do outro e transformá-lo como se fosse um fecho a metros. Está bem? Os metálicos são mais difíceis. Os que têm os dentinhos de plástico, nós podemos perfeitamente cortar e transformá-los num fecho a metros. Digamos assim. Ok? Ou seja, utilizá-lo da forma que eu vou utilizar este. Ok? Costurinha feita com o meu pé calcador de fechos. Vou aqui fazer o mesmo deste lado. Nada, Júlia. E faz muito bem, Maria João. Desde que esteja em ótimas condições, acho que faz bem. Até porque é um investimento grande, não é? E portanto. Mas há casas, Anabela, há casas da especialidade que vendem novas e vendem em segunda mão. É tudo uma questão de vocês procurarem bem onde é que compram a vossa máquina. Falem, eu nunca, por acaso, não vou-vos falar de uma pessoa com a qual eu não tenho contacto, nunca contactei, nunca trabalhei com ele, mas da qual tenho referências muito boas, que é o Sr. Jorge Reis e, e depois tem a Ninoca, está bem? A Ninoca também vende estas máquinas novas. As Bernettes são ótimas máquinas e robustas. Eu tenho Corte-Cose, Chicago 7, CNH 8, são uma maravilha. Joaquina também tinha uma Chicago 7 que acabei por vender, que na minha opinião, na minha humilde opinião, em termos de máquina de costura era excelente, sem ponta de reclamação a fazer na parte da costura, como máquina de brodar era horrorosa. Horrorosa. As See Go, eu sei que são boas. Meninas, têm aí o link que a Andrea Azevedo deixou desta haste de encaixe rápido, caso vocês queiram utilizar na vossa máquina industrial os calcadores da máquina doméstica, ok? O que é que nós agora vamos fazer? Vamos virar isto do direito. Vamos aqui assentar muito bem as nossas costuras e vamos passar aqui uma costurinha a rebater a zona de fecho de um lado e depois do outro. Eu gosto de puxar assim os tecinhos para trás, colocar aqui molinhas a segurar tudo no seu sítio, para depois eu poder passar a minha costura em segurança, ok? A Vitalina diz que comprou a dela com o Sr. Jorge Reis. Eu tenho ouvido falar muito bem do Sr. Jorge. Não sei quem é, não conheço pessoalmente, nem sem ser pessoalmente, mas tenho tido muito boas referências desse senhor. Portanto, se vocês trabalharam com ele e recomendam, porque não eu recomendar também? A Mónica Ribeiro adquiriu a sua há pouco tempo e isto também foi com o Sr. Jorge Reis e que adorou. Portanto, vamos dar as boas-vindas ao Sr. Jorge Reis aqui na nossa live. Para as meninas que depois quiserem falar com ele por mensagem,
Se alguém quiser pôr aí a página de Facebook do Sr. Jorge, ponham. E depois podem dizer que foi através da minha live que chegaram até ele, está bem? Também é uma boa opção. É uma ótima compra, Anabela. A esse preço é uma ótima compra. A F5 a esse preço é muito boa. Muito boa. Pronto. Vamos passar então aqui a costurinha. Eu tinha feito a costura anterior com ponto tamanho 3. Vou voltar a aumentar para ponto tamanho 4 aqui a costura de rebatimento que eu vou fazer aqui com a minha máquina. Tem muitos pontos de decoração e dá para bordar nomes e personalizar projetos. Beijinhos, minha Fátima. A minha é uma Jack A4F, que já não existe, a Jack A4F. Maria João é de avançar. É de avançar. É de avançar. Por 350 euros é de avançar. Mas atenção a quem compram. Está bem, Maria João? Não, não deve ser nova, Anabela. A Maria João disse que ia comprar em segunda mão. Portanto, nova não será. Obrigada, Mónica. Pronto, quem quiser falar com o Sr. Jorge Reis, tem aí então o link para poderem falar com ele, está bem? Quer falar com ele? Diga que foi através da nossa live que vocês o contactaram, ok? Ótimo, Maria João. Ótimo. Que bom, Paula! O preço delas está a rondar os 600, 800. É verdade, Silvia, são máquinas caras. Com certeza que funciona, Joaquina. Até há pessoas que estão a vender igual àquela, também por 400 euros e 500 euros. E eu acho que a funcionar, digo eu. Portanto, desde que as pessoas tenham consciência de que o que põem à venda não é só para elas ganharem, é para os outros também ganharem. Tem pouco uso, pois. Maria João, é de aproveitar. Se ela efetivamente está a funcionar bem, é de aproveitar, está bem? Ora então, bem, parecia que me tinha entrado aqui uma mola na manga. A nossa costurinha a rebater está feita, ok? Vamos agora colocar aqui o nosso cursor. Vou aqui cortar as linhas que estão em excesso. Deixa-me virar-os aqui. Alinho aqui o meu trabalho e logo à partida vejo que o fecho ficou maior de um lado do que no outro. E portanto a primeira coisa que eu vou fazer é acertar aqui o meu fecho, ok? É só um dentinho, mas é um dentinho que faz toda a diferença quando eu agora for pôr o meu cursor. Então, agora vou colocar aqui, vou fazê-lo entrar direitinho e vou passá-lo todo e retirar. E vou voltar a passar. Estou a fazer uma necessaire cestinha. Ou uma necessaire que se transforma em cestinha, Ana. A parte mais engraçada que me faz nervos, o fecho. O segredo é sempre este. Colocar o fecho direitinho.
Eu aqui pus mal, estão a ver? Não pus direito e ele já me estava a dar erro. Se ele for cortado reto, ele tem que sair aqui deste lado, ele tem que sair reto. Ok? Conseguem ver? Eu cortei o retinho, ele tem que sair retinho. E agora é só puxar e já fica direitinho aqui no meio da nossa peça. Vocês conseguem ver que ele nem sequer forma barriga. Fica bem direitinho. Ok? É assim, há muita gente que corta uma pontinha do fecho, há muita gente que corta a pontinha da cremalheira do fecho, há muita gente que usa mil e uma técnicas. A minha técnica é só uma. Eu se corto o meu fecho reto, quando eu coloco o meu cursor, ele tem que sair assim, retinho, igual. Ok? Se ele sair assim retinho igual, eu sei que está sempre bem posto. Ok? Este é de malha 3, porque eu não tinha desta cor em malha 5, mas eu prefiro em malha 5. Eu nesta aqui, utilizei o fecho malha 5 e eu acho que fica muito bonito também. Ok? Exatamente, a Andrea está a dizer e tem razão. A Andrea detestava pôr cursores. Até que houve uma altura em que ela precisou de saber pôr cursores, que me teve aqui a ajudar. Apanhou-lhe um jeito, um speed, que agora os cursores deixaram de ser trauma para ela. Agora é nesta fase que vamos aqui colocar as nossas presilhas também. Portanto, já temos aqui o nosso fecho prontinho. Vamos aqui separar o forro. Vamos pôr esta parte para dentro e vamos colocar em cima da nossa mesa aqui a parte do fecho. E vamos pegar nas nossas presilhas, alinhar aqui e vamos passar aqui uma costurinha. Ok? Só na zona do fecho, aqui mesmo no meio. Está bem? Só onde apanha aqui o fecho. Nem para ali, nem para aqui. Só aqui mesmo no meio. Está bem? Deixa-me virar-vos para aqui. Um bocadinho. Só mesmo aqui no meio. Não se esqueçam de pôr o cursor primeiro. Está bem? Não vi onde posso adquirir o calcador. Gostava muito. Irene Fernandes, qual calcador? Se for esta haste de encaixe rápido, basta andar com a conversa para cima, que a Andreia Azevedo colocou aí a página da Arita, onde se compra esta haste. Se for este calcador, é só procurar na Temo. Calcador com roda. Qualquer outro calcador, pois não sei, se está a falar do calcador de duplo arrasto para a máquina doméstica, também alguém já falou aí, costura urbana, já falou no AliExpress, já falou na Casa Felizardo, portanto, não sei qual é o calcador que a Irene está a falar, mas basta andar com a conversa para cima, está tudo aí escritinho, está bem? Vamos fazer o mesmo aqui deste lado. Colocar aqui no meio e segurar. Ok? Presilhinhas. Check. Tá? Agora vamos ver onde é que eu vou pôr aquela etiqueta. Vamos ver onde eu vou pôr aquela etiqueta. Deixem-me pensar. Tá bem? Eu queria pôr aqui no meio. Deixem-me aqui só tirar uma medida. Aqui fazer mal isto.
Vou fazer a 10 centímetros. Vou fazer a 10 centímetros daqui. Vamos ver como é que vai correr. Eu vou pegar aqui nesta linha. Deixa-me virar aqui. Vou pegar aqui nesta linha, a linha do fecho. Aqui, esta direção do fecho. E daqui para baixo vou marcar 10 centímetros. Mas tenho que achar aqui o meio também. Está bem? Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui, alinhado. E vou já fazer aqui um risco. Aqui, alinhado. E vou fazer já aqui um risco assim, aleatório, digamos assim, ok? E agora vou aqui achar, então, o meio. De forma que eu vou achar o meio. Vou unir aqui ponta com ponta. Ok? Aqui ponta com ponta. E vou aqui dobrar literalmente a minha necessaire ao meio. Que é para tirar aqui a medida. Ok? É só porque eu quero mesmo pôr aquela etiqueta. Não sei se estão a perceber. Eu quero mesmo pôr aquela etiqueta. Se fosse outra etiqueta qualquer, não estava aqui com este trabalho todo, não. Mas eu quero mesmo pôr aquela com os rebitezinhos. Vai ficar aqui tão linda. Estão a perceber o que eu estou a fazer? Estou a dobrar literalmente a minha necessaire ao meio. Tenho de encontrar aqui o meio. Ok? Vou colocar aqui um pontinho. E agora vou abrir de novo. Ok? Vou abrir aqui de novo. Já tenho aqui no meio encontrado. E vou alinhar aqui a minha régua. E passar aqui um risco também. Que é para saber exatamente onde tenho o meu meio. Ok? Vou pegar aqui, separar aqui tudo. Só vou pegar no meu foame e no meu tecido principal. E vou furar aqui o meu material para colocar a minha etiqueta. Ok? Na minha etiqueta também vou aqui achar o meio. Que é para alinhar ali. Vou utilizar aqui a fita cola dupla face. Vocês já sabem. Esta é do Chiné. Mas eu gosto e acho que para aquilo que eu faço aqui é o suficiente. Portanto, vou colocar aqui no meio. Ok? É fácil de destacar. Vou pegar aqui no meio da minha etiqueta e vou alinhar aqui os meus buraquinhos com a minha linha. Ok? E agora, com os buraquinhos já no sítio certo, vou pegar no meu furador, que está a alguns por aqui, e vou só pegar no tecido e no foame e vou furar no sítio onde vou pôr aqui os meus rebitezinhos, ok? Vou já pôr aqui um, vamos lá ver se isto entra, já entrou. Venho aqui deste lado, vocês não vão conseguir ver, deixem-me aqui virar isto para vocês. Não sei se vocês conseguem ver aqui, esperem aí. Anda lá, pá, abre imagem. Não está a abrir a imagem. Não está a abrir a imagem. Bem, isto tem duas perninhas. Vocês vêm aqui com o abre-casas, o furinho, e abrem aqui as perninhas da etiqueta. Para um lado e para o outro. Da etiqueta não, do rebite. Conseguem ver? Aqui. Pronto.
E fica aqui a etiqueta com o rebitezinho. E agora vou fazer o mesmo deste lado. Isto não é fácil de vos mostrar tudo ao pormenor, não. Precisava aqui do equipamento técnico aqui por cima. Me desse aqui uma visibilidade visto de cima. Ainda tenho, qualquer dia vou investir numa gambiarra qualquer para pôr aqui pendurada no teto. Para vos mostrar as coisas vistas de cima. Se calhar vocês veem muito melhor. Pronto, vou aqui abrir as perniquitas desta coisa. Desta coisada aqui. E vou puxar uma para cada lado. Estes rebitezinhos para estas etiquetas vocês também adquirem na Dracos. Ok? E temos aqui a etiqueta posta. Ok? Depois vou aqui só com um bocadinho de calor. Não pode ser muito calor por causa da etiqueta. Mas vou dar aqui um bocadinho de calor com o ferro para apagarmos aqui isto. E agora é a parte em que vamos rezar para finalizar tudo. E no final a etiqueta está direita. Eu pelo menos tentei. Vocês viram que eu fiz todas as marcações necessárias. Olá, minha Tânia, estás boa? Agora o que é que vamos fazer? Vamos virar isto tudo do avesso. Forro e tecido principal. Viramos, viramos, viramos. Ok? E vamos puxar o avesso para um lado e o principal, o avesso não, o forro para um lado e o principal para o outro lado. Ok? Portanto, vamos ter isto assim. O que é que eu vou fazer? Vou aqui achar os meus meios. Ok? Aqui achar os meus meios aqui desta parte. E deste lado também. E agora aqui os meios. Sempre como um helicóptero. Oh, minha Tânia. Antes tivesse, filha. Até nem estou assim muito nos meus dias, mas pronto. Uma pessoa vai levando. Aqui sim, vou dar um piquezinho. E do outro lado também vou dar um piquezinho. Estão a ver como é que ficam as pernitas dos rebites das etiquetas? Ficam assim. Mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Mas não precisam de ficar exatamente certinhos, abertos para o mesmo lado. E tudo, e tudo, e tudo, né? Pronto. Meios encontrados no forro e no principal. Rebite. Rebite de perninhas, porque não é um rebite de pôr com o balancinho, é um rebite de abrir aqui as perninhas. A Dracos vende, está bem? A Dracos vende estes rebitezinhos, que eu até nem conhecia, e foi a Dracos que me deu a conhecer estes rebitezinhos, que eu amei. Não sei, Anabela. Não faço ideia. Eu não baixei volume nenhum. Acho eu, deixem-me ver aqui. Não, está no máximo. O que é que vamos fazer? Os meios daqui vão coincidir com o meio do fecho. Em cima e em baixo. Vou aqui alinhar. E vamos aqui colocar molitas. Só no foame. Estão a ver? Aqui o meio alinhado com o meio do fecho. Exatamente. E depois é que vamos puxar o resto para aqui, para além, para além, para aqui. Está bem? Eu vou pôr as minhas molinhas com a cor virada para o sítio para onde eu vou costurar. O que é que eu gosto de fazer? Sempre colocar a parte colorida das molas para o lado que vocês vão costurar. Acho que isso é importante para vocês criarem também o hábito mental
de saberem para que lado é que vão costurar a vossa peça, está bem? Foi assim que eu me comecei a habituar a saber para onde ia a minha costura, ok? Deste lado vamos fazer a mesma coisa, aqui perfeitamente alinhado com o meio do nosso fecho e vamos segurar aqui com molinhas de um lado e do outro e só depois é que vamos esticar e vamos aqui colocar, deixem-me só aqui puxar bem o tecidinho, é importante que o tecido aqui dentro fique bem puxadinho, está bem? Que é para vocês depois não costurarem o que não devem, nem fazerem pregas, nem andarem para aqui a costurar tecido que não era para costurar, tem que ser tudo assim bem esticadinho, ok? Já me ouve melhor, Anabela? Menina Anabelinha. Pronto, assim. E assim. E agora vamos fazer o mesmo com o forro. Meio com meio, ok? Tenham sempre em atenção aqui, efetivamente, os meios. E eu vou agarrar aqui agora tudo com as minhas molas. E agora vou virá-las porque eu vou costurar do lado do foam. Ok? Senão, uma das partes não vai ser unida desta forma. Ok? É da idade, é PDI. Portanto, vocês aqui vão ter 3 sítios onde vão ter tudo junto. Ok? Deixem-me só aqui acertar aqui o meu forro. Não estava certo. 3 sítios onde vão ter tudo junto. Ok? 1, 2, 3. Portanto, aqui são, no fundo, é toda uma lateral junta e uma vai estar junta e a outra vai estar separada. Esta parte separada vai ser o sítio por onde vamos desvirar a nossa peça. Mas vocês vão ter também que costurar. Eu já vos vou dar a indicação de como é que vão fazer, está bem? Portanto, deste lado, que está tudo junto, vão passar uma costura de cima a baixo, ok? Do outro lado já vamos ver como é que vamos fazer. Olá, Elsa, boa noite. Vamos colocar ponto tamanho 3 na nossa máquina e vamos passar uma costura à largura do nosso pé calcador. Reforçam a costura em cima do fecho. Ok? Aqui podem cortar o excesso não totalmente rente. Ok? Nunca te cortem este excesso de fecho totalmente rente. Deixem sempre assim um pedacinho. Conseguem ver? E agora, deste lado, da parte que está aberta, vão deixar para já. Seja bem-vindo, Jorge Reis. Da parte que está tudo junto, vamos costurar tudo junto, está bem? E então como é que eu vou costurar esta parte? Eu vou costurar esta parte, que está toda junta, desde aqui, deste lado do fecho, até à ponta. E estas duas partes vão se manter assim, está bem? Vamos lá. Reforçam por cima do fecho. E seguem.
ok? Olá, Lulu Lopes. Para entregar a reguinhos de moçadas. Agora aqui, como é que vão fazer? Vamos aqui separar o tecido forro, ok? E o que é que vão fazer? Vão costurar aqui cerca de 2 cm e aqui cerca de 2 cm também, ok? Portanto, até vou começar aqui mais perto do fecho, 2 cm. Processo no início e no final, e aqui na ponta igual. E portanto vão ficar aqui com a abertura para desvirarmos a nossa peça, ok? Agora daqui do fecho para ali, vão finalizar a costura do resto que falta, tá bem? Ok? Vamos aqui também aparar este excesso de fecho, já sabem, sem cortar rente. Na 5EA de inteligência. Essa é da inteligência artificial. Sr. Jorge, é aquela máquina que detecta o material que estamos a costurar, certo? Se adapta ao material que estamos a costurar na altura. É isso? Vamos fazer o desvirar da nossa peça. Vamos aqui dentro, abrimos o nosso fecho todo. E vão desvirar, mas não vão desvirar para o direito, vão desvirar para o interior só. Uma coisa muito importante, cortar aqui os nossos excessos nos cantinhos, ok? Pois essa deve ser espetacular. Essa sim, essa acredito que valesse a pena ter aqui, por exemplo, no ateliê, como trabalho com todos os materiais, acredito que sim, uma dessas seria impecável. Agora, não sei até que ponto é que depois também não têm mais avarias que as outras, não é? São mais eletrónicas, não sei. Estou mesmo desatualizada. Portanto, eu estou aqui a cortar os cantinhos da minha peça, só para depois podermos ficar com os cantinhos mais perfeitinhos, está bem? Portanto, não cortamos na linha, aparamos só aqui mesmo os cantinhos. E agora, vamos aqui virar isto de maneira que isto fique do avesso, ok? Vão ao outro lado da peça e puxam a peça para fora. Possivelmente vamos ter que virá-la direito, para ela sair toda. Está bem? Mas isso não há problema nenhum. Depois viramos pelo fogo outra vez. Tá. Vamos então aqui pôr os cantinhos. Muito bem. Deve ser mesmo top.
Estou aqui só a pôr os cantinhos todos direitinhos, está bem? Estava nada, Maria Guiomar. Isto é tudo feito com muita calma, muita parcimónia. Pois a A4 é das mais antigas. A A4 é das mais antigas. Aqui pôr a minha etiqueta direitinho. Parece que sim. Vou aqui pôr isto assim direitinho. Vocês veem, até assim já é uma necessaire gira. Só a única coisa que teríamos que trocar era a etiqueta mais para aqui, ok? Mas como veem, podem fazer este projeto para ficar um mega estojo, por exemplo, assim. Um porta-estetoscópio para venderem a um enfermeiro ou uma médica, por exemplo. Não é? Está uma confusão ali fora. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos virá-la para o outro lado. Puxar os cantinhos. Aqui. Estão a ver? Bem puxadinhos. Exatamente, Maria João, como eu entendo. Como eu entendo a Maria João. Vamos aqui virar. Quem quiser depois passar a ferro, pode passar a ferro, está bem? Sem problema nenhum. E o intuito é pôr-nos os cantinhos o mais retinho possível, o mais direitinhos possíveis, que é para fazermos depois aqui as nossas marcações, ok? Mas primeiro vamos fechar aqui a aberturinha que deixamos. Então, o que é que vamos fazer? Vamos empurrar o nosso tecido principal para dentro, ok? Vamos puxar aqui o nosso material para fora, fazer aqui a nossa bainha e costurar. Vou por aqui alfinetes para ajudar. Olá, Idalina! Eu não sei se viu a minha mensagem, Idalina. Se viu, diga-me alguma coisa, por favor. Vou aqui colocar outro alfinete. E vamos fazer uma costurinha à beirinha para fechar aqui a nossa abertura. Tenham atenção que esta parte tem que ficar separada para nós não corrermos o risco de a costurarmos, porque não é isso que queremos, está bem? Vamos virar para aqui. Vamos aqui, então, até vou fazer ao contrário, que é para ser mais fácil de chegar aqui mais perto do fecho. Aberturinha fechadinha. Agora sim vamos esticar aqui o nosso certíssimo, Idalina. Vamos esticar aqui o nosso material aqui dentro, bem esticadinho, ok? E aqui também bem esticadinho, ok? E agora vamos fazer aqui pela parte do avesso, ou do forro, aliás, não é do avesso, é do forro. Vamos aqui fazer marcação das caixinhas de leite. Eu defini para esta necessaire, eu quero caixinhas de leite de 6 por 6, ok? Então marcamos 6 da lateral por 6 da lateral, ou seja, aqui não há costuras, portanto a marcação dos 6 por 6 é direta, ok? Opa.
E vou fazer aqui a minha diagonal também, como fazemos as caixas de leite normalmente, ok? Aqui. E vamos fazer em toda a volta. Seis. Tá bem? E sempre com aquela angulação da diagonal. Porque ela vai nos dar imenso jeito para que os nossos cantos fiquem bem feitinhos. Ok? 6 por 6. Ok? Conseguem ver? Agora vamos dar a volta e vamos fazer a mesma marcação aqui deste lado. Ok? Em princípio vai ficar de acordo com a outra marcação do outro lado. Ok? Tentem ser bem rigorosos nestas marcações, que é para ser tudo direitinho. 6 por 6. Quantas somos nós em live agora? Maria Oliveira, eu arranjei destas, são mesmo da Friction, já não tenho. Eu comprei, foi muitas no início do ano letivo no Lidl, porque o Lidl estava com uma promoção muito boa nas canetas apagáveis. Agora não sei se ainda conseguirá arranjar. Mas se eu conseguir arranjar, eu digo-lhe. Está bem? Pronto. Então o que é que nós fizemos? Fizemos marcações dentro e marcações fora. Agora, se não estou em erro, saiu a nova Jack C7 Urus. Jesus! É muita coisa para o orçamento. Portanto, fizemos a marcação dos cantinhos aqui e aqui. E agora, com a nossa mãozita, vamos aqui dentro, abrir os tecidos de maneira a não fazermos nenhuma prega e vamos dobrar os nossos tecidos pelas diagonais que desenhamos. Eu gosto de colocar aqui 2 molinhas. Abram bem o tecido para não correrem o risco dele criar prega, está bem? Nós não conseguimos ver dentro, não é? Cá dentro, conseguimos olhar para ali, mas não conseguimos ter bem a noção se vai formar prega ou não, a não ser que puxemos o nosso tecido e colocamos logo uma molinha para ele não, está bem? Vamos aqui também. As do chinês Maria João, por norma, vêm quase vazias e são caras para a tinta que trazem lá dentro, que é muito pouca mesmo. Portanto, como têm pouca tinta, apesar de serem baratas na compra,
como têm pouca tinta, tornam-se caras porque temos que comprar mais, está bem? Tenham muita atenção porque comprei há uns tempos a 99 cêntimos embalagens de 4, fiquei toda contente. E se eu vos disser que não tinha um dedo de altura de tinta, e eram muito bonitas, e pareciam muito bem, e olhem, saiu uma porcaria. Riscava uma peça, ficava sem caneta. Riscava outra peça, ficava sem caneta. E por aí vai. Estão a perceber o que eu estou aqui a fazer, não estão? Oi, Dalina, então se calhar escrevi-lhe a mensagem e não lhe a mandei. Quer ver? É possível. Já me aconteceu. Já me aconteceu. Escrever a mensagem e não mandar para lado nenhum. Se calhar escrevi-lhe e não lhe a mandei. Eu depois vou verificar, está bem, Dalina? Desculpe. Temos os nossos 4 cantinhos já colocados com as molinhas. O que é que vamos fazer? Vamos colocar na máquina e vamos passar costura. Sempre assim por dentro, pelo lado fecho. Portanto, aqui vamos passar aqui, depois rodamos assim pelo lado fecho, passamos por aqui, depois viramos por aqui, passamos por aqui, viramos assim pelo lado fecho e passamos por aqui. Ok? Pronto, vamos lá. Ponto tamanho 3 e vamos aqui então trabalhar. Retrocesso bem dado nas pontas, ok? E vamos passar a costurinha aqui em toda a reta que desenhamos. Ok? Podem tirar as molinhas, porque já não vamos precisar delas para já. Vamos fazer a mesma coisa deste lado. Se tiverem a par as linhas, vão tirando, tá bem? É para isto ficar bonitinho. Quatro cantinhos costurados. Vamos tirar aqui os excessos de linha. Ok? Depois eu tenho que passar os meus a ferro para tirar as marcações. Mas vamos dar a volta aqui à peça sem tirar nada disto.
Vamos virá-la e ver se está como nós pretendemos que ela esteja. Que tal? Beijinho, Maria. Maria Guiomar. Tá, não tá? Ficou bem a nossa etiqueta ali? Está direita ou está torta? Digam-me de vossa justiça. Eu hoje estou sem relógio a funcionar, porque o meu relógio parou. Exatamente às 10h15, que é por norma a hora da nossa aula. Deixa-me aqui tirar isto aqui. Não consigo ver as horas. Tá. Já é meia-noite? Meu Deus! Meu Deus! Está linda, 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 lindíssima. Está linda, direitinha, está linda. Pronto. Mas falta fazer a parte de dentro. Beijinhos, Maria Guimar. Beijinhos, querida. Pronto. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar aqui a parte de dentro. E de que forma vamos trabalhar esta parte de dentro? Graça, já lhe digo quando terminar, está bem? Já lhe digo quando terminar. O que é que eu quero fazer? Eu quero que esta aba fique assim e esta aba fique assim, para ela ficar finalizadinha aqui dentro, certo? Então o que é que eu vou fazer? Atenção às meninas que tenham máquina doméstica. Isto pode não funcionar na máquina doméstica, ok? Já aviso de antemão, é depois me dizerem, a Ana não avisou. Aviso sim, pode não funcionar na máquina doméstica. Se for uma Chicago, se for uma Bernete, se for uma Bernina, possivelmente vai passar. Se for numa Singer Tradition, numa Singer Brilliance, numa máquina do Lidl, possivelmente não irá passar, ok? Portanto, aquilo que eu vou fazer é, porque eu tenho a industrial e consigo fazer na industrial. Depois vocês podem fazer ou não. Se vocês quiserem fazer a finalização como está aqui, nesta, os cantos de caixa de leite têm que ser de 6,5 e não de 6, ok? Que é para quê? Que é para uma ponta bater na outra ponta e vocês terem como costurar uma na outra. Estas aqui não se encontram, não se unem aqui na ponta. O que é que vocês podem fazer? Caso não consigam costurar a máquina de costura, podem finalizar com um botão. Unem as duas pontas com um botão aqui por dentro, ok? Ou então costuram a pontinha aqui neste tecido com um ponto invisível, ok? Quem tem máquina que permita fazer o que eu vou fazer, só tem de esticar bem o tecido, fazer aqui coincidir a pontinha do triângulo com esta reta que aqui está, ok? E vai colocar aqui alfinetes, de maneira a furar o triângulo e o exterior. De um lado e do outro,
sem alfinetar na zona desta costura aqui, ok? Portanto, aqui assim, e alfinetam aqui. E aqui. Deixa-me só alterar aqui este alfinete, vou pôr aqui mais para fora, ok? E agora o que é que vão fazer? Vão aqui deste lado, abrem bem a vossa necessaire, ok? E deste lado vão aqui a esta costura e na junção, mesmo aqui na junção das duas costurinhas, vão passar uma costura que vai unir tudo. Perceberam o que eu disse? Portanto, seguraram o vosso triângulo aqui. E agora vão aqui à máquina. Podem pôr ponto tamanho 3,5, 4. E eu já vos vou mostrar o que é que vai sair daqui. Convém que a linha seja igual ao tecido ou no mesmo tom. Deixa-me só cortar aqui as pontinhas da linha. Ou seja, pelo lado de dentro vai ficar seguro aqui. Pelo lado de fora vai ficar imperceptível, porque nós costuramos na cava entre a união das duas costuras. E costuram desde aqui até chegarem aqui à presilha. Ok? Fiz-me entender? Portanto, essa costura que vocês fazem desde aqui da ponta até ali, dá origem a esta costura aqui. Ok? Vou fazer do outro lado. Senão, vocês de um lado costuram daqui até ali, mas do outro não podem costurar dali até ali, também tem que ser dali até aqui, tá bem? Que é por causa de não enrodilhar aqui os nossos triângulos, ok? Certíssimo, senhor Silvio, já apontei, só que vocês não conseguem ver, porque eu não consigo tirar... o material da frente da câmara, sabem? É isso que eu tenho pena. Por isso é que visto de cima dava muito mais jeito. Mas... sempre uma costura feita com muita calma, que é para vocês não correrem risco de sair do sítio onde efetivamente querem que a costura fique, está bem? Porque nós queremos que esta costura fique imperceptível pelo lado de fora, não é? Na realidade nós só queremos que ela, a ficar visível, fique só pelo lado de dentro. Eu depois vou ali ao ferro apagar as linhas todas para vos mostrar a peça finalizada por dentro, sem linhas, sem riscos, sem nada. Porque a peça fica super clean, com tudo costuradinho, bonitinho.
ok? Portanto, vamos ficar com este aspecto por dentro. Não, o Silvio vai virar costureiro, não tarda. Ou eu não me chamo Ana Franco. Se eu não ponho o Silvio a costurar agora um dia destes. Isto é de melhor que há. Isto é de melhor que há, Silvio. Qualquer dia o Silvio estava a fazer concorrência. Faça de mecânico para... E então? Nunca se sabe? Nunca se sabe. Isto também era profissional na área de marketing e também virei costureira. Não é? Portanto, meninas, isto... E sem saber ler e escrever. A minha querida avózinha dizia-me tantas vezes: anda, filha, anda para aqui aprender. Eu não quero saber disso para nada, avó. E afinal de contas, a minha avó tinha razão em querer me ensinar aquilo que eu não queria aprender. Não é? Que pena tenho eu que ela agora não esteja cá para me ensinar algumas coisas. Mas pronto. Como eu costumo dizer, onde ela estiver, se tiver orgulho em mim, eu já fico satisfeita. A genética dela ficou toda comigo. Ela também era assim, muito perfeccionista, com as linhas e com tudo. Depois, com a idade, foi-se perdendo tudo isso, mas é normal, não é? Agora aqui, é dali para acolá. Máquina já tem, Silvio. Está a ver a sorte? Portanto, da parte de dentro, temos a nossa necessaire concluída. Depois só falta tirarmos as linhas da parte de fora. Mas eu, entretanto, vou ali ao ferro tirar aqui as marcações, está bem? Que eu quero que vocês vejam a peça prontinha, limpinha. A parte de dentro. É que vocês nem veem costuras de finalização aqui dentro, não é? Ela fica mega bem finalizadinha, bem terminadinha, sem emendas, totalmente clean. Hilda, linda e sem viés. Claro, não pode ser sempre com viés, não é? Mas para a semana eu volto com viés, Hilda, não se preocupe. Este foi o sorriso de ontem. Pronto, tá? Então agora vamos à hora da verdade. Ainda tenho que aparar as linhas do lado de fora. Está bem? Aqui das costurinhas que a gente teve a fazer aqui nos cantinhos. E quem não gosta de viés, que se aguente. Aqui não tem pontinhas, aqui também não tem pontinhas. Aqui tem uma pontinha. E aqui também tem uma pontinha. Pronto. Necessaire linda, maravilhosa. Então, fechadinha, fica assim. Parece um baúzinho.
Ok? Tá? Linda? Sim. E depois, quando queremos que ela vire uma cestinha, viramos só aqui a pontinha para fora. A pontinha não, aqui a zona de fecho para fora, de um lado e do outro. E abrimos. Ok? E ficamos com ela também sem nenhuma costura cá dentro. Assim, aquela costura de finalização que vocês costumam ver sempre ou no fundo ou na lateral. Aqui vocês não veem. Ok? Conto sempre com vocês. Se não nos virmos por mais lado nenhum, vamos nos vendo aqui à sexta-feira à noite. Está bem? Beijinho. Fiquem bem. Obrigada. Ai, que isto não desliga. Beijinhos!